e com muita informação, mas mais do que um orçamento estamos sempre também a falar das grandes opções do plano, porque um orçamento é uma previsão de algo, as grandes opções do plano é uma visão holística e global daquilo que se preconiza para o Conselho. E foi esta a forma como foi construído este orçamento. Aquilo que efetivamente preconizamos é, neste início de mandato, e até pela forma como as forças políticas estão distribuídas e presentes nesta Assembleia, e também olhando um bocadinho para aquilo que é o futuro do Conselho e também da governação, estão aqui nesta sala as três forças políticas que, de uma forma ou de outra, manterão responsabilidades no Conselho de Redondo no futuro. E por isso, a responsabilidade tanto se tem na governação como se tem na oposição. A responsabilidade é um mecanismo de nós agregarmos valor e criarmos bem-estar para a nossa população. E é neste sentido que me parece cada vez mais que é importante entendermos que é necessário, para além de uma ou outra visão divergente, começarmos cada vez mais a convergir. Nós vivemos num concelho pequeno, de uma forma ou de outra todos conhecemos as necessidades do nosso concelho. Admito que há, obviamente, um eleito ou um cidadão que entende que a rua que devia ser arranjada hoje era A e o outro que poderia achar que era a B. Mas, na generalidade, nós conhecemos o nosso concelho, conhecemos as necessidades e o caminho que queremos. E mais do que uma visão política ou partidária, quando trabalhamos na construção de um orçamento, quando temos que tomar decisões de priorizar os investimentos, se pudermos conjugar esforços e entender que, se em conjunto tomarmos as decisões de futuro, estamos a criar os pilares fundamentais para aquilo que serão os benefícios que estamos a criar para o Conselho. E por isso isto foi pensado não numa lógica do investimento de exatamente 2026, não exatamente no número se é 5, se é 4, se é 4,5, se é 4,90 para o ano 2026, mas fundamentalmente perceber o caminho que já foi feito, o caminho que se vai continuar a fazer e olhar um bocadinho mais longe já neste início de mandato. Preparar um orçamento em conjunto com as grandes opções do plano é continuar a trabalhar no plano de desenvolvimento estratégico. E este orçamento foi construído a pensar naquelas que são as grandes áreas de intervenção que temos que todos nos focar no futuro, perceber que há prioridades que temos que colocar e que há outras situações que não podemos colocar com o mesmo nível de prioridade e pensar em algo que temos que começar a antecipar todos. Se fomos vivendo com fundos comunitários nos últimos anos, e felizmente ainda vamos ter neste quadro comunitário que está em curso, muito dificilmente a partir de 2030 haverá fundos comunitários. Nesse sentido, temos que cada vez mais pensar em viver com a nossa receita e a nossa despesa e a nossa capacidade de investimento. Eu, quando falo em capacidade de investimento, quero dar um exemplo muito claro. Quando qualquer empresa decide construir uma fábrica, não constrói a fábrica durante 15 anos. Não faz hoje um pavilhão, amanhã coloca o telhado, no outro dia os arruamentos, no outro dia compra as máquinas. Não constrói durante 15 anos a fábrica. Constrói a fábrica num ou 2 anos para ela começar a ter rentabilidade. Para a construir, muitas das vezes, tem que fazer investimento financeiro financiado e depois, a seguir, ter rentabilidade. O mesmo é quando se faz um investimento público. O investimento público, se nós olharmos para o nosso recurso próprio em cada ano, sabendo que os fundos comunitários serão cada vez mais escassos, nós temos que ter a possibilidade de olhar para o futuro, investindo para ter o benefício mais rápido possível. Não podemos ir construindo a fábrica daquilo que são as necessidades fundamentais da nossa população durante 15 anos. Temos que fazer 1, 2 e depois a seguir colocar isso à disposição dos nossos municípios. E nesse sentido,
temos que ver de forma diferente o futuro face àquilo que aconteceu no passado. No passado havia muitos fundos comunitários e tentávamos sempre, e continuámos a fazê-lo no mandato passado, procurar todas as oportunidades. Se recordam alguns, no mandato passado fomos fazer obras em que fomos buscar fundos comunitários que até nem estavam previstos e conseguimos. E ainda iremos fazer isto também até 2030, em alguns dos casos. Mas há outro tipo de investimentos que não vão parar. E alguns até sei que são perfeitamente tranquilos em termos de aceitação generalizada aqui pelos eleitos, como é a questão da pavimentação das rodovias e dos arruamentos. Acho que todos concordamos, não havendo fundos comunitários para isso, tendo a Câmara Municipal uma capacidade de endividamento de 10 milhões de euros e tem uma dívida bancária de 50 e qualquer coisa mil euros, que não podemos ir arranjando um arruamento por ano. Temos que arranjar os arruamentos 20 num ano, mais 15 no outro. Aqui a diferença entre um e outro é uns onde não temos que remodelar as condutas de águas e dos esgotos, podemos fazer já em 26. Onde temos que remodelar as condutas das águas e dos esgotos, não vamos fazer em 26 para depois ir fazer buracos e fazer de novo. Vamos conjugar com os fundos comunitários que temos do círculo urbano da água. E é um bocadinho este mecanismo que nós temos que todos ler na forma como o orçamento foi construído. É preciso uma política de investimento ambiciosa, sendo certo que não há verbas de fundos comunitários para a maioria das coisas. Mal de nós só investirmos, em termos de fundos comunitários são 3 milhões de euros até 2030, mal de nós só conseguimos investir isto, mais algum da receita que temos para investimento e que, como já percebemos, temos que fazer um caminho de convergência entre a receita corrente e a despesa corrente para não ir consumir tanta despesa de investimento, isto é, não ir deixando tanto disponível para saldo de gerência naquele efeito, porque já se utilizou para investimento. E há pilares que são fundamentais. Há pilares que são fundamentais, em que nós temos mesmo que investir. E felizmente, digo novamente, temos capacidade de investimento. Em coisas básicas, que já percebemos todos, e que se calhar até já deveríamos ter começado a investir mais cedo. Acesso à habitação. Aparece neste orçamento, já ao fim de alguns anos, a questão da possibilidade de nós avançarmos com a construção de um novo loteamento de iniciativa municipal. A Quinta da Faia está numa fase final, já não temos capacidade de continuar a alargar naquele local. Foi um investimento que correu bem no seu tempo, disponibilizou terrenos para os municípios poderem construir. Há que entrar num novo mecanismo para encontrar uma solução idêntica. Faz falta. Faz falta. É habitação, é uma coisa básica. Não há fundos comunitários para isso. É preciso arranjar uma solução de financiamento. Para quê? Para fazer o loteamento de uma vez, para se poder começar a vender os lotes todos de uma vez. Não se pode fazer 2 lotes um ano, 2 lotes no outro, 2 lotes no outro, e assim sucessivamente. Outras coisas onde já começamos a trabalhar, que falei aqui há pouco, tem a ver com a habitação e tem a ver também com o aspecto do apoio às famílias mais carenciadas. Tem a ver com a habitação acessível. Não tendo sido possível no PRR, a reprogramação do Alentejo 2030 foi aprovada pela Comissão Europeia no dia 15 de dezembro e tem verba muito significativa para a habitação acessível. Porquê? Porque a União Europeia percebeu aquilo que é as necessidades, obviamente, tirou dinheiro de outros locais, se calhar tirou dinheiro de arranjarmos uns arruamentos e melhorar ali a estética do arruamento para a habitação acessível. A Comissão Europeia disse-nos que era preciso reprogramar. Isto é, algumas coisas que nós tínhamos até pensado para um tipo de investimento, a União Europeia nesta altura disse, não é bem assim, havia verbas que estavam pensadas para um tipo de investimento, mas agora o que é importante mesmo é a habitação acessível. Já não concordo tanto com a questão da defesa, mas também, de repente, a União Europeia também disse, também tem que se desviar fundos comunitários, estavam previstos para outras coisas para a defesa. Pronto. E aí, esse orçamento também prevê, mais uma vez, continuarmos a trabalhar na questão da habitação acessível, estamos a falar da Rua Fialho de Almeida. Já aqui falei, não vou dizer os problemas que estão em causa. Depois, neste apoio às famílias carenciadas, há um investimento que já está em curso, que é o CLDS, e também há necessidade de continuar o apoio social. E já fizemos a revisão no mandato anterior da tarifa social, há que dinamizar a possibilidade de colocar mais pessoas
a ter acesso à tarifa social, no sentido de não é ter acesso porque já têm, é poderem mesmo querer usufruir da tarifa social, porque o regulamento existe, é uma questão de quererem aceder a isso. Isto quer dizer o quê? Uma tarifa social permite as pessoas pagarem, no caso, por exemplo, a água mais barata, mas retira receita à Câmara Municipal. Estamos a retirar receita para aquilo que é mesmo importante. Estamos a falar de famílias carenciadas. Há outras coisas que continuam também a ser sempre muito importantes e onde não podemos deixar de ter investimento. A questão que eu sei que não é consensual, mas falar em creche é um tema importante. E, apesar de haver visões divergentes, havemos de encontrar soluções convergentes para podermos fazer isto. Quer queiramos, quer não, temos que, para poder fixar famílias, para poder permitir bem-estar às crianças e poder permitir bem-estar também às próprias famílias, é importante investir em iniciativas desta natureza. E nós fizemos no início do mandato passado. Não foi por acaso que os 2 primeiros projetos que foram criados foram de creches. Fizemos há 4 anos. Já se falou muito de creches, nos últimos tempos tem-se falado muito de creches. Nós, as primeiras medidas do mandato passado foi fazer projetos para creches. O que quer dizer que só se fazem creches se houver projetos. Se não houver projetos, não se fazem creches. Falou-se muito de creches, mas a verdade é que fizemos projetos para as creches. E vamos continuar a fazer esse caminho que me parece que tem que acontecer. Depois, a questão da educação. Há um apoio muito grande da Câmara Municipal de Redonda a tudo o que é educação. Mas vamos ter que continuar a melhorar as condições. Se chove em algum sítio, não pode continuar a chover, mas nós vamos renovar os equipamentos interativos todos nas escolas, nos agrupamentos de escolas. E já também trabalhámos nesse sentido e não vamos desinvestir na cantina escolar, não vamos tirar de lá o dinheiro que já lá investimos, não vamos desinvestir no apoio às bolsas de estudo que começámos a dar também, que era mais forte numa freguesia do que noutra e passou a ser abrangente a todo o concelho. É preciso continuar a investir nisto. É preciso continuar a investir na mobilidade. Quando decidimos da verba dos fundos comunitários que existiam, havia 2 situações que estavam em cima da mesa. Ou reabilitávamos a entrada da Vila de Redondo, que vem da Rotunda da Adega até à Rua da Faia, ou investíamos na reabilitação do bairro António Festas. Entendemos, e parece que de forma mais ou menos transversal, que era prioridade o beneficiar da população que reside no bairro António Festas. Como os fundos comunitários, na altura, apontavam para um valor na ordem dos 900 mil euros, praticamente era para a obra do bairro António Festas. Mas não podemos deixar de pensar de forma ambiciosa e querer começar a trabalhar, e aqui não com tanta urgência, mas trabalhar no projeto da requalificação da entrada da Vila de Redondo, que todos temos que reconhecer que merece, de facto, outra dignidade para a entrada da nossa sede de concelho. Depois temos a questão do bairro António Festas. E o bairro António Festas, um projeto que tem sido trabalhado e que felizmente, posso-vos dizer hoje, já tem a aprovação da autoridade de gestão. E teve o contributo das outras forças políticas, e muito bem, porque a questão da renovação dos esgotos foi pertinente e nós soubemos ouvir as outras forças políticas nesse sentido. E muito bem, ouvimos-los. Também é importante que agora as outras forças políticas nos saibam ouvir neste momento. Nós candidatámos a obra, o projeto foi todo aprovado, vai poder ser feita a requalificação, mas por via desta reprogramação da União Europeia, os fundos comunitários estavam previstos, só foi aprovado o valor de 10% de fundos comunitários para esta obra. O que quer dizer que numa primeira fase só há 10% de fundos comunitários para esta obra. Nós não vamos perder, do nosso bolo, dos 3 milhões, não vamos perder dinheiro. Porque nós, quando fizemos a proposta de necessidades de investimento, a nossa proposta, ainda com um bocadinho exagerada, talvez, mas apresentava 60 projetos com 60 milhões de investimento. Há mais projetos onde podemos colocar fundos comunitários. No entanto,
no bairro António Festas, parece-me a mim, é o desafio que lanço. Que este projeto deve andar para a frente, devemos ir fazer o financiamento com uma linha do BEI que existe para a parte não comparticipada por fundos comunitários. E aquilo que também a experiência nos diz é que quando chegamos à altura da execução dos fundos comunitários, quem tem obra feita vai buscar dinheiro. Essa é que é normalmente a realidade. Por isso, há que avançar com esta obra. A nossa população precisa, os residentes do bairro precisam, eu acho que nós temos capacidade de financiamento e vamos fazê-lo. E devemos de conseguir, seguramente, porque a verba não fica perdida, será alocada a outro projeto. Esta recebemos a aprovação agora a 22, salvo erro, e de facto, como tinha sido feita a reprogramação no dia 15 por parte da Comunidade Europeia, retiraram verbas dali, passa a haver verbas para outro tipo de investimentos, não nos preocupa. Depois, quando efetivamente nós fazemos este tipo de trabalho, e como já falei da questão dos arruamentos, há outras coisas que vamos fazendo também caminho. Não é estranho nós acrescentarmos algumas coisas, neste orçamento que de repente têm rubricas com valores apenas irrisórios. E eu vou dar aqui um exemplo, e mais uma das vezes, até os eleitos agora do PS, um dos eleitos até na altura no movimento, focou a necessidade da reabilitação exterior da envolvente do Convento de Santo António, precisamente onde está o Museu do Barro. E o Museu do Barro, de facto, é o nosso museu mais visitado. E aquele espaço não tem dignidade, é verdade, não tem. Não tem mesmo dignidade. E também mesmo sabendo que não temos ainda fundos comunitários para poder enquadrar, porque nem tudo é apoiado por fundos comunitários, haverá oportunidade de poder começar esse caminho. O nosso gabinete técnico tem feito um bocadinho o trabalho de ir andando com o projeto do Convento de Santo António para as oficinas vivas e para uma série de ideias que se têm, mas se me disserem assim, isto de forma muito franca, reabilitamos o bairro António Festas e fazemos um financiamento de 500 a 600 mil euros. Reabilitamos as infraestruturas rodoviárias e temos que investir de financiamento 1 milhão de euros em termos bancários. Parece-me bem. Se me disserem assim, para recuperar o Convento de Santo António de uma ponta à outra precisamos de 5 milhões de euros e vamos fazer financiamento bancário, dir-vos-ei que não será para mim uma prioridade imediata. Mas estamos a fazer o projeto para uma oportunidade que surja. Sendo certo que há uma parte desse projeto que pode haver uma oportunidade. E é o quê? É criar uma sala para uma coleção de barro extraordinária que existe num colecionador privado e aproveitar para tentar requalificar a zona envolvente. Por isso, às vezes aparecem algumas coisas com verbas mais pequenas. E como, de facto, as coisas levam tempo a acontecer, recordam-se que o Centro de Misticismo da Serra da Ossa, começámos a falar nisto do projeto em início de 2022, assinámos o contrato com o Governo de financiamento, vamos ter 400 mil euros de financiamento do Turismo de Portugal, assinámos agora em setembro, a execução da obra para começar no próximo ano, mas o investimento serão cerca de 800 mil euros, temos que encontrar também soluções para isto. Estamos a falar sempre em promoção do bem-estar. E a questão que está em causa é nós conseguirmos ir fazendo alguns dos projetos, começar a iniciá-los, e outros que já estão consolidados, como é o caso do bairro António Festas, até que já teve a aprovação, avançar com ele para a obra. E é assim, passo a passo, que se vai fazendo isso. Depois, há outros temas importantes. Todos temos a noção que não podendo investir no Convento de Santo António face à dimensão enorme do montante que é, mas temos que investir no edifício da Harmonia para requalificar um edifício icónico do Redondo que está no centro da vila. Temos que o fazer. Já estamos no gabinete técnico da Câmara a avançar com o projeto para candidatar. A candidatura é para ser até 29 de maio, temos que ver se a conseguimos fazer antes. Mais uma vez, não vai ser possível financiar em fundos comunitários a maior parte da obra. Mas eu, mais uma vez, acho que é um dos locais que merece, de forma abrangente, a concordância de que temos que fazer alguma coisa por aquele edifício icónico central da Vila do Redondo. E depois há as questões que têm a ver com o bem-estar.
as extensões de saúde de Montoito que está a ser finalizada, de Santa Susana que está em obra e que está a andar bem. Isto tem a ver com a obra que nós estamos a fazer para criar bem-estar, melhor, mais bem-estar. Quando vem a moção aqui, realmente relativamente à saúde, totalmente pertinente, e é verdade que nós temos que saber que no futuro podemos ter aqui alguns constrangimentos, mas neste momento ainda, e já tive com a diretora técnica do Centro de Saúde pelo menos 2 reuniões de trabalho, somos dos concelhos do Alentejo que temos mais benefícios ao nível da saúde provenientes, felizmente, dos bons médicos, os bons enfermeiros, bons profissionais de saúde que temos, mas também de termos os quadros adequados às nossas necessidades. Claro que não podemos ficar parados, por isso é que estamos a fazer esse trabalho, porque estamos a olhar para o futuro, antecipar situações que possam vir a acontecer. É importante dar bem-estar aos profissionais de saúde, por isso construir novas extensões de saúde. É bem-estar. Eu, enquanto profissional, não quero estar num sítio onde não estou confortável para prestar o meu trabalho e o meu serviço. Como também, e aqui não tem corrido bem a questão do Centro de Recolha Oficial de Animais, vamos ter que subir porventura ali o valor da empreitada, e é um caminho que temos que fazer, e esse é um projeto que também tem que avançar. Ainda na questão do bem-estar, conseguimos, e já está fechado o acordo quadro para as viaturas para os bombeiros e também para a Proteção Civil Municipal. Esse acordo quadro já está fechado, permitirá durante o ano 2026 conseguir adjudicar a aquisição de viaturas, 2 para os bombeiros, uma para a Proteção Civil, equipamentos de proteção individual, uma tenda, pronto, são 200 e muitos mil euros de investimento. E, mais umas das vezes, naturalmente acredito que seja vontade de todos fazermos um esforço do nosso orçamento para não onerar os bombeiros com a percentagem de verba que não é apoiada, que é os 15% do valor do investimento. Acho que a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, terá vontade de apoiar com participação própria destes investimentos. Estamos a dar melhores equipamentos aos bombeiros, estamos a continuar a contribuir para o bem-estar da população. Também o projeto do Ecocentro Municipal que está aí, que também não terá apoio a 100% de fundos comunitários, também para entregar até 30 de abril, salvo erro, é trabalhar na sustentabilidade e no ambiente. Situações que já temos vindo a fazer quando falamos na questão, por exemplo, dos biorresíduos, que há pouco aqui veio. E também de um grande projeto, que é o mais difícil de fazer e vamos ter que o fazer, mas que é muito importante para nós, e felizmente os fundos comunitários daí não tiraram dinheiro, a oportunidade de ter 1,5 milhão de euros de investimento na reabilitação do ciclo urbano da água. Aquela questão que falámos aqui, dos esgotos, dos depósitos da água, da rede, de monitorizar a rede, da questão das perdas que existem, da renovação de condutas. Este sim é um projeto para conjugar com a pavimentação. Porquê? Porque lá está, não vamos fazer já a pavimentação este ano de uma coisa onde vamos intervir em esgotos daqui por 2 anos. Temos que ter esse cuidado. Ou então, quando me parece de todo pertinente que nós, quando candidatamos um projeto a fundos comunitários, estamos à espera da resposta, já nos pediram todos os esclarecimentos, que é na Ribeira, na zona urbana de Santa Susana, para a requalificação. É um projeto muito interessante, são 700 mil euros de investimento. Já fizemos uma parte desse investimento quando fizemos a limpeza, mas a nova requalificação é para consolidar esse trabalho, senão daqui por uns anos estamos na mesma. Esse não tem garantia de fundos comunitários, mas parece-me a mim, eu não quero passar por aquilo que passei ao ver as inundações que aconteceram na localidade de Santa Susana. Eu virei pedir aqui, se não houver fundos comunitários, a esta Assembleia para financiar aquele projeto. Porque eu não quero ver as pessoas passarem por aquele sacrifício que passaram. Eu poderia aqui ir para uma série de outras iniciativas. Vamos ter também a questão de apoios comunitários para alguma melhoria em termos de eficiência energética nos edifícios municipais, que também é necessária. Há aqui algum caminho que se pode fazer. Estamos a falar a continuar a fazer despesa, a continuar a fazer investimento.
É aquilo que estamos a falar. Mas todos sabemos que a nossa receita é curta. O que é que temos que fazer? Convergi-la com a nossa despesa. Isto é, nós não podemos andar todos os anos a fazer despesa corrente, despesa de investimento, sempre à custa da tesouraria da Câmara. Temos que fazer a fábrica financiando e depois a seguir poder, naturalmente, criar esse benefício para a população. E é uma coisa que é importante. Para nós podermos fazer este caminho de investimento, temos que ter estabilidade. Para ter estabilidade, temos capacidade de endividamento e devemos fazê-lo. Não o fizemos no mandato passado, mas temos que o fazer neste mandato. Podemos divergir em termos de opinião de quais são os projetos. Mas também vos digo que, se para além deste bem-estar que aqui está, não fizermos o caminho da parte do desenvolvimento económico, continuamos a ficar para trás. E a parte do desenvolvimento económico é, para já, dar condições às pessoas que residem cá e poder, com o loteamento municipal, permitir a atratividade de novas pessoas para residerem para além daquelas que residem. E bem sabemos que a zona industrial que temos está encravada no sítio onde está, há a oportunidade de alargar, mas eu continuo, e foi um compromisso que coloquei em termos de programa eleitoral. A minha vontade era que fosse uma nova zona industrial na confluência dos concelhos de Redonda, Landroal e Vila Viçosa, na questão da estação técnica de cargas e descargas ali da ferrovia, mas se isso não avançar temos de ter plano B. E o plano B é encontrar a melhor solução em Redondo para fazer isso. Há algumas notícias que não são muito más sobre isto. Na última reunião que tive com o Secretário de Estado, ele disse-me que o Banco Europeu de Investimento, ainda que com valores que tenhamos que reembolsar, está disponível para linhas de financiamento para aquilo que, de facto, fundos comunitários não vão ter. Estradas, zonas industriais e habitação. Porquê? Porque são coisas necessárias. Nós temos até um conceito que, felizmente, está a ter atratividade. Nós estamos aqui a trabalhar, falámos há pouco aqui da Herdade da Palheta. Sei que já há um projeto para um outro hotel que ainda não é público e não vou aqui falar nele. A questão dos silos é público e podemos falar nele, porque até foram os próprios promotores que já o tornaram público. Somos atrativos. Se querem fazer estes investimentos turísticos, noto que o Conselho, se alguém quer investir, é porque é atrativo. É atrativo porquê? É porque tem oferta de qualidade de serviços públicos, na piscina, nas escolas, tem cultura, tem a oportunidade de, em termos turísticos, poder desfrutar da Serra d'Ossa, poder desfrutar de uma série de benefícios que nós temos, e é de facto importante perceber que também estes temas da zona industrial são temas relevantes. E aqui lançou-se precisamente o tema novamente porque há que conjugar esforços das forças políticas, porque no futuro, se não tivermos isto, acabamos por não ter capacidade de atrair pessoas. E acho que não podemos andar aqui com um ou dois com a sua bandeira a dizer o que é que quer. Temos que criar entendimentos de longo prazo para definir a estratégia do nosso Conselho. Temos que criar essa capacidade. E por isso este orçamento, como digo, não é um orçamento tanto de números em si, é de facto um orçamento, mas já lá iremos aos números, é um orçamento de estabilidade e de investimento. E ela faz-se como? Nós estamos a reduzir o orçamento para 26, o orçamento da despesa corrente. E também estamos a reduzir o orçamento global. Estamos a reduzir, nos números que estão convosco, estamos a reduzir 300 mil euros. Mas a verdadeira redução não são 300 mil euros. São 300 mil euros de redução efetiva, são mais 300, que é o dinheiro que vamos receber a mais do Orçamento de Estado. Isto é, se fizéssemos igual, pegávamos no que tínhamos e metíamos mais 300, porque recebemos mais 300 do Orçamento de Estado. Mas não, nós já estamos a reduzir 300. Se considerarmos mais esses 300, já estamos a reduzir 600. E como o saldo de gerência tinha sido de 1 milhão e 400 e vai ser cerca de 1 milhão, estamos a reduzir, depois mais à frente, mais 400. Isto é, estamos a reduzir o orçamento num 1 milhão de euros.
Também é verdade que em 26 não é um ano de ruas floridas. Mas deixar um sinal claro nesta redução que este momento de convergência, apesar da receita poder até ser superior por via desta receita do Orçamento de Estado, esta redução de 1 milhão de euros no orçamento preconiza não só a questão do ano que não tem ruas floridas, mas preconiza de facto efetivamente a questão da redução da despesa, que não pode ser nestas áreas que eu falei, tem que ser noutras áreas. E eu já disse aqui 2 exemplos muito simples. Reduzimos para metade o custo com a iluminação de Natal e vamos reduzir para metade o custo com o boletim municipal. Um custava 12, passou para 6, e o outro custava 12, passou para 6, e assim sucessivamente. É preciso, de facto, fazer redução da despesa. Onde podemos efetivamente fazer, porque há sítios onde não vamos fazer. Naquelas áreas em que eu vos falei da ação social, das famílias carenciadas, da educação, nessa não faremos. Nessa estamos disponíveis para sofrer as consequências que tivermos, em termos das leis, dos equilíbrios, seja o que for, as nossas pessoas não vão ficar privadas daquilo que precisam. E esta redução faz-se como? Depois na prática. Convergir de facto a receita corrente com a despesa, realizar os investimentos, estes investimentos grandes, de maior dimensão, com financiamento ou comunitário ou bancário, fazendo com que isso liberte o valor que era do orçamento do investimento para saldo de gerência, porque a lei tem esta incongruência que é, no ano a seguir, aquilo que era para investimento, já pode entrar na despesa para fazer o equilíbrio orçamental. E este é o caminho. Eu queria o ter feito no mandato anterior. A questão da inflação é que não nos permitiu fazer isso. Não tínhamos feito logo essa convergência. Só que só em custos, com a inflação, só nos salários, nas atualizações, nos combustíveis e tudo o resto, a despesa disparou de uma forma que não foi possível começar logo a fazer essa convergência. Nós não tínhamos feito nessa altura. E então temos que fazer este caminho. Este caminho é ajustar, continuando a utilizar as ferramentas que temos. Quais são as ferramentas? Não temos endividamento comparativamente com a maioria, com 90 e tal % das outras câmaras. Podemos fazê-lo e pagá-lo de forma tranquila, com verba que temos disponível para isso na nossa tesouraria. Não podemos gastar o dinheiro todo da nossa tesouraria e depois ficar a refém do que quer que seja. E por isso, para terminar, para não me alongar mais, houve anos já aqui de grande investimento. 2023 foram praticamente 2 milhões de euros de investimento. Tínhamos feito em 2022 1 milhão e qualquer coisa de investimento também. Estamos a falar de 2 anos de grande investimento no Conselho. E não pode parar, porque efetivamente temos que continuar a criar as infraestruturas necessárias, e não pode parar, porque o caminho que estamos a fazer com o CLDS e com estes apoios todos que estamos a implementar, todas estas melhorias que temos feito, é precisamente para criar aquilo que é o lema do nosso CLDS, um redondo mais humano. E é a Câmara Municipal a primeira entidade que tem que ser cada vez mais humana. Isto é, para aqueles que têm necessidades, para aqueles que precisam de nós, para aqueles que precisam que nós possamos receber os impostos, cobrar receita e depois efetivamente redistribuí-la para quem tem mesmo necessidade. Podemos e devemos olhar para esses em primeiro lugar, e é esse caminho que temos feito, e temos-lo feito também com respeito pelas equipas da Câmara Municipal, porque efetivamente, não só em termos salariais, o mandato passado foi a voz comum que as coisas correram bem e as pessoas estavam satisfeitas com os salários que recebiam. Fizemos também progressões na carreira, fizemos reposicionamentos, melhorámos os apoios a nível dos suplementos de penosidade e insalubridade, porque eles merecem, porque trabalham todos os dias em prol das pessoas da nossa terra e do nosso concelho. Aqueles que há pouco, quando estávamos a falar da atividade do municipal, aqui gostam de nos mostrar a nós o seu trabalho de formiguinha todos os dias, merecem que nós possamos continuar também ao lado deles. E por isso, a questão é, para poder estar ao lado daqueles que nos ajudam, que é a grande equipa da Câmara Municipal, para poder estar ao lado daqueles que precisam, que são as famílias mais carenciadas, temos que ter capacidade e coragem para fazer o investimento que é necessário, com os meios apropriados, para não dilapidar a tesouraria, para, em caso de necessidade, termos ali a disponibilidade para poder
apoiar aqueles que efetivamente numa situação mais urgente possa precisar do nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.